Muito boa, muito boa noite, rapaziada, senhoras e senhores. Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer nesse estilo assim. E antes que falar que eu tô imitando, eu peguei de inspiração o Kadar. O Kadar, ele faz os vídeos mais ou menos desse jeito. Mas claro que eu vou fazer da minha forma de pensar, do meu jeito de expressar e também do que eu entendo. Totalmente diferente dele, que ele já é um cara que tem uma vivência muito mais profunda e mais prática do que eu, porque eu tenho apenas 21 anos e ele deve ter o dobro da minha idade, né? E rapaziada, o vídeo de hoje o tema vai ser o seguinte: você não é seus pensamentos. Muito importante você saber disso, e eu quero que você entenda isso nesse vídeo, e também como você controlar seus pensamentos. Esse vai ser o título do vídeo. Isso é muito importante você saber, que você não é seus pensamentos, porque uma pessoa em média por dia tem 60 mil a 80 mil pensamentos. 60 mil a 80 mil pensamentos. 80 mil pensamentos. E muitos desses pensamentos, sem dúvidas, uma parte deles são só pensamento negativo, como eu não sou capaz, eu não sou vencedor, eu não vou conseguir, eu tenho medo, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Rapaziada, se você pensa que você é seus pensamentos, você pode acabar se dando muito mal na sua vida. Por isso que hoje eu vou explicar como é que você controla seus pensamentos e começa a pensar só o que você quer. Isso aqui é muito da hora. E se você assistir o vídeo de hoje, você vai... Provavelmente, não de início você vai conseguir, mas pelo menos você vai ter uma visão de como você vai tentar até você conseguir. Primeiro, rapaziada, vou explicar um conceito muito importante, que é o quê? A neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do seu cérebro de mudar e se adaptar com a repetição. Seja ela de emoção, eventos, aprendizado, conhecimento. Resumindo, seu cérebro ele é moldado pelo aquilo que você faz. Então, se você sempre tem pensamento ansioso, pensamento, sei lá, sempre você tem uma rotina de consumir pornografia, ou de vício, ou de bebedeira, seu cérebro sempre vai querer sempre aquilo, porque ele já está moldado para aquilo. Mas claro que você tem como mudar disso. Por isso, rapaziada, eu vou partir pro próximo, que é o quê? Que é a metacognição. Metacognição é quando você tem um pensamento sobre o pensamento que você está tendo. Exemplo, você pensa, caramba, eu sou perdedor. Aí você começa tipo assim, caramba, eu não consegui aquela promoção que eu devia. Aí tu pensa por cima, ué, eu tô tendo um pensamento de perdedor. Que é o quê? Na metacognição, muito bom frisar que tem como você nomear os pensamentos. Quando você nomeia os pensamentos, você consegue já ter uma capacidade de distinguir qual pensamento que você está tendo. Mas, eu falei meio por cima, mas a metacognição é quando você tem um estado de consciência sobre o pensamento, resumindo. E nela tem o quê? Você nomear os pensamentos. Eu coloquei com ordem aqui, metacognição. O próximo é o quê? O controle inibitório. Que é o quê? Frear os impulsos. Como é que você freia os impulsos no pensamento? Primeiro, você tem que entender que eu vou te dar um exemplo. Você está pensando em procrastinar. Aí você sabe, você tem essa metacognição. Cara, eu tô tendo um pensamento de procrastinador. Aí você antecipa esse pensamento, que é nomeando ele, e você já não procrastina, porque você antecipou. Isso se chama o quê? Controle inibitório. Ele é muito bom, que ele fortalece seu córtex pré-frontal. E o próximo, rapaziada, é o antecional. Antecional é o quê? O controle antecional. Isso aqui é muito importante também, rapaziada, que é o quê? Quanto mais você dá uma atenção para um pensamento, mais ele vai vir no seu cérebro. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias.
eu cometi um pecado que foi de... foi um pecado que fala na Bíblia, como é que se chama? Eu esqueci, velho, o nome do pecado. Mas é quando você tem relação sexual antes do casamento. Rapaziada, fiquei muito arrependido. Fiquei pensando naquele dia todo. Fiquei remoendo o pensamento, remoendo. Quanto mais eu dei atenção pro pensamento, mais eu dei combustível pra ele. Quanto mais combustível, mais você fica se culpando, se lamentando. E arrependimento, tem uma pesquisa na neurociência que fala que as pessoas que mais se arrependem são as que menos evoluem. Vou te dar um exemplo. Você começou seu dia, aí você, sei lá, você pegou o celular de manhã e ficou 1 hora. Aí você fala, pô, velho, já passei 1 hora no celular? Então, se lasca, eu vou ficar o resto do dia. O que você fez? Você se lamentou e jogou o dia tudo afora. Agora, se você tivesse o quê? Pensado, não vou dar muita atenção para esse pensamento, que é o quê? Que é combustível, e eu vou prosseguir. Sem dúvida você ia parar e ia fazer outras coisas que seriam produtivas no seu dia. E, rapaziada, isso é matemática. Quanto mais coisa você faz durante o seu dia boa, mais você sai no lucro. Você pode até fazer coisa ruim no seu dia, no impulso, mas se você fazer mais coisa boa, matematicamente você sai no lucro. E, rapaziada, vamos partir pro próximo, que é o quê? Cognitivo. Neuroplasticidade, metacognição, atenção, reavaliação cognitiva. Esse é muito bom, rapaziada, para fechar com chave de ouro. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Que é o quê? Mudar o significado. Tiro você aqui da frente para vocês verem. Mudar o significado. Vou te dar um exemplo. Você, sei lá, você participou de um campeonato. Vou dar um exemplo assim do que eu faço. Eu faço jiu-jitsu, sou faixa branca ainda, mas espero pegar faixa preta um dia. Eu vou pegar faixa preta um dia. Aí você perdeu aquele campeonato. Aí você pensa na real, caramba, eu sou um perdedor. Você tá se lamentando, entrando naquele outro quesito que eu falei. Agora, se você falar bem assim, você perceber assim, você muda o significado. Você fala, eu tive um feedback de como eu sou no campeonato e eu vou melhorar. Você mudou o significado. Outro exemplo, você teve uma namorada, aí você foi corno, né? Tu fala, nunca mais eu vou namorar. Tu pensa na real. Aí tu muda o significado. Não, eu ainda vou namorar, mas o erro foi dela, não o meu. Como é que, tipo assim, você mudando o significado, muda totalmente o pensamento, rapaziada. E, rapaziada, esse vídeo nesse formato eu tô fazendo... Eu fiz roteiro, não fiz nada, por isso que tá um pouco... natural, né? Por isso que eu dei uns erros de fala e... Esse é um vídeo teste. Eu espero fazer pelo menos uns 100 vídeos assim pra mim pegar a visão. E... muitas dessas coisas aqui, o exemplo do controle atencional e da reavaliação cognitiva, eu aprendi hoje, eu gostei bastante. Eu tô ensinando pra vocês aprendendo. Isso aí é muito bom pra mim. E o resumo disso tudo, rapaziada, é o quê? A metacognição é perceber o inibitório. O controle inibitório é o quê? Você frear seu pensamento. O controle intencional é o que? Você redirecionar. E o cognitivo, reavaliação cognitiva, é você reinterpretar. Olha que bagulho louco, né? Assim, se você fazer tudo isso aqui, rapaziada, você controla seus pensamentos. E eu vou fazer só isso daqui, rapaziada. Eu vou fazer só a metacognição. Agora, aprendendo todas isso aqui, agora esquece, o pai vai voar. E vocês vão ver que isso aí vai funcionar com base na minha vida. E eu vou registrar tudo aqui pra vocês verem como é que funciona mesmo. Quando você controla seus pensamentos, você consegue atingir seu potencial máximo. E por isso que eu tô querendo falar isso com vocês. E, rapaziada, uma coisa muito importante, que é você fazer isso todo dia,
você vai controlando o seu pensamento, controlando seus impulsos, você vai o que? Fazendo a neuroplasticidade, que é o que? Você consolida aquilo no seu cérebro. E isso é muito importante, você ter essa repetição todo dia. Mesmo que você fraqueja um dia tendo um pensamento ruim, mas você tem que lembrar que você não é seus pensamentos. E quando você consegue controlar seus pensamentos, você atinge seu potencial máximo. Porque é que nem Marco Aurélio dizia, a verdadeira prisão não está na terra, e sim na sua mente. Porque tem muita gente, rapaziada, que nem aqueles caras que são os roots que vivem na montanha. Tem um cara que é mais feliz, aqueles roots, do que esses caras que são milionários. Mas não quer dizer que você passa um roots. Você pode ser um milionário, mas também com uma mente desenvolvida. E é isso, rapaziada. Repetição leva à excelência. E lembre-se, nossa eficiência, nossa liberdade é moldada pela eficiência. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu vou fazer mais vídeos assim. E lembre-se, você não é seus pensamentos. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, rapaziada, pra me ver que se você assistiu tudo aqui e pegou a visão do que eu tô falando, comenta aí embaixo. Stay hard. É a mesma coisa que o David Congs fala, aquele cara lá que fala que seu livro, Eu Sou Imparável. Aquele negão lá que corre as maratonas de 300 km. E eu peguei essa mensagem, rapaziada, é muito bom, que significa o quê? Stay hard significa fique firme. Então comenta aí, ó, stay hard. Tamo junto.